Meus queridos irmãos, Pai do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar a nossa quarta lição, a nossa revista de adulto. Ela está para o dia 27 de outubro. Estamos estudando os 10 mandamentos e hoje, na nossa quarta lição, vamos falar sobre o terceiro mandamento, tá? Que vai falar a respeito de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Nós estamos estudando a lei mosaica, o Decálogo, quando o povo hebreu saiu do Egito, aproximadamente 3 meses, ele chega ali ao Monte Sinai, onde Deus chama Moisés passa 40 dias, 40 noites lá no Monte Sinai, na presença do Senhor, onde Deus descreve a Moisés as leis, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, e era necessário que o povo hebreu passasse a observar, a seguir, haja vista que saíram de um estado de escravo para se tornar uma nação, um povo santo, um povo separado, um povo escolhido por Deus, para que a partir do exemplo deles, os demais povos viessem chegar ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. Nossa quarta lição vai trazer como título: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Nosso texto áureo está aqui no livro de Êxodo, onde está discorrendo sobre os mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Verdade aplicada, nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Ou seja, nosso testemunho tem que ser constante. Não se é crente apenas dentro da igreja, tá? Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser exemplo, né? Deus, ele tem que tomar o controle das nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, sentimental, financeira, profissional, familiar, né? Acadêmica. Deus, ele tem que estar em todas, o Espírito Santo tem que ter liberdade de percorrer todas as áreas da nossa vida, pois ele é o nosso Senhor, tá? Então, nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade como discípulo do Senhor Jesus Cristo. O objetivo da nossa lição é apresentar a importância do terceiro mandamento, e é não tomar o nome do Senhor Deus em vão, né? Mostrar a relação entre o nome de Deus e sua pessoa, e explicar que devemos honrar esse poderoso nome, um nome que está sobre todos os nomes. Então, nessa nossa quarta lição, nós vamos estudar o terceiro dos 10 mandamentos, e ele vem tratar acerca da responsabilidade, tá? E relevância nossa para com o nome, para com o Senhor Deus, tá? De acordo com o que nos instrui a sua palavra, as Sagradas Escrituras. O nosso texto bíblico, ele está no Evangelho escrito
pelo apóstolo de Jesus Mateus, capítulo 5, versículos do 33 ao 37. Outrora-se ouviste que foi dito aos antigos: não pejorarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência maligna. É uma advertência de Jesus, corroborando com o que Deus fala a Moisés lá na lei, a respeito do cuidado. Nosso Deus, ele é um Deus santo. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, Isaías tem a visão da glória de Deus. Isaías era um profeta que tinha intimidade, relacionamento com Deus. Deus falava com ele. E Deus deu a Isaías essa visão. Imagina a intimidade que Isaías tinha com Deus. Então, quando Isaías tem essa visão, Isaías ficou tão atemorizado, né, com a visão, com a santidade de Deus, com a santidade do Senhor, que Isaías pensou que ia perecer. Isaías pensou que ia morrer, por ele ter visto essa visão, tá, da santidade, da glória de Deus. Tá? Então, o nome do Senhor, Deus é um Deus santo. Então a gente precisa ter cuidado, né? Ter cuidado, porque com Deus não se brinca, tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição, vamos falar conhecendo o terceiro mandamento, falar sobre a importância do mandamento, o nome sagrado de Deus e também trazer informações sobre o nome Yahvé, né? E sua correlação com o tetragrama, tá? Então, esse terceiro mandamento, ele trata da relevância para com o santo nome de Deus, tá? Ou seja, ele vai falar da responsabilidade de não usar o nome de Deus em vão, tampouco de maneira leviana, pois Deus não terá ninguém por inocente, tá? Não se pode brincar. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, ou seja, Deus é Criador, é Senhor. Então não se zomba de Deus, não se zomba de Deus, tá? Ainda mais nós que conhecemos a palavra. A gente tem um exemplo bem claro daqueles que conhecem a palavra de Deus e muitas vezes não dá a devida importância. No livro de Samuel, os amalequitas, eles levaram a Arca da Aliança com a morte de Eli, o juiz, sacerdote, e seus filhos Ofni e Finéias. A Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Os filisteus pegaram a Arca da Aliança do Senhor e colocaram no templo do seu Deus, de Dagon. Chegaram lá no outro dia, Dagon estava com o rosto, com a cabeça dentro da terra. Foi lá, colocaram Dagon no seu lugar. No outro dia, Dagon estava caído, com as mãos quebradas, os pés partidos, cabeça fora do lugar. Deus castigou os amalequitas de hemorroidas. Quando eles percebem que a causa daquelas hemorroidas tinha a ver com a Arca da Aliança de Deus estar na casa, no templo, na posse dos amalequitas, e observe que possivelmente os amalequitas tenham olhado dentro da arca,
Mas os amalequitas não morreram, Deus apenas o castigou com estas hemorroidas. Então eles pegam a Arca da Aliança, colocam numa carroça, num carro, atados ali a dois bois, duas vacas, e levam em direção à terra de Canaã, ou dos hebreus. Quando a Arca da Aliança chega ali no território dos hebreus, e os hebreus se alegram porque a Arca da Aliança havia chegado, havia retornado, simbolizando a presença de Deus, e alguns hebreus se precipitaram e olharam dentro da Arca da Aliança. Imediatamente morreram, foram fulminados. Morreram, por quê? Porque os hebreus conheciam a lei. Eles sabiam que era proibido olhar dentro da arca. Os filisteus não morreram. Por que os filisteus não morreram e os hebreus morreram quando olharam dentro da arca? Simples. Os filisteus, eles não conheciam a lei dos hebreus, que Deus tinha dado aos hebreus. Todo aquele que olhar dentro da arca vai morrer. Então, os hebreus conheciam a lei. No entanto, foram lá e quebraram. Ignoraram. Pagaram com a vida. Os filisteus não conheciam. Então, Deus é um Deus justo. Olha a diferença. Deus é um Deus justo. Então, aquele que conhece a lei do Senhor e usa equivocadamente, para fins equivocados, errados, Deus não vai ter, ou que ignora o que a palavra de Deus diz, sendo conhecedor, Deus não terá esta pessoa como inocente, tá? Então, Deus não nos deu o mandamento apenas como ordenança. A finalidade desses mandamentos é sempre de nos conduzir a uma vida melhor, a nos afastar dos perigos do pecado que o mundo oferece, tá? Então, o propósito de Deus aqui, ele é pedagógico, é nos ensinar, é nos instruir a trilhar pelo caminho da verdade, tá? Então, eles nos tratam tanto o que devemos fazer, ou nos mostram, né? A lei, os mandamentos, os estatutos do Senhor nos mostram tanto o que devemos fazer, quanto o que devemos evitar. Porque há consequências. Se conhecemos a lei do Senhor e permanecemos em quebrar, mesmo sabendo a verdade, Deus não terá estas pessoas como inocente. Então nós estudamos que o primeiro mandamento nos mostra que qual deve ser a atitude do nosso coração para com Deus, né? Deus diz ao povo hebreu, né, que não terá outro Deus diante dele. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus diz a eles, olha, foi eu que tirei vocês da escravidão. Não existe outro Deus. Não existe Deus além de mim. O segundo revela que devemos adorar a Deus conforme o seu querer, né? Conforme a sua vontade. Deus diz, não fará para ti imagem do que tu vê no céu, do que tu vê na terra, do que tu vê debaixo da terra, do que tu vê nas águas. Deus proibiu. O povo de Israel, os hebreus, eles entraram na terra de Canaã, e Canaã, o território dos hebreus, é um território rodeado de inimigos. E cada povo adorava uma divindade diferente, ou às vezes é a mesma. Mas eram divindades, criaturas, ou imagens de pau, de pedra, de metal, de ferro, feitas por mãos de homens. Então era criação humana, o homem criava aquilo e começava a adorar aquilo. Então Deus vai revelar
através de Moisés ali, dar a lei e mostrar, olha, não existe Deus além de mim. Da mesma forma, o povo morava no Egito, vivia no Egito, e o Egito era um país, uma nação de vários deuses. Então Deus estava mostrando que não existe Deus além dele. E o terceiro mandamento ensina sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz uso do nome do Senhor. Ou seja, não é apenas um mandamento sobre como devemos falar, mas sobre como devemos também andar. Este terceiro mandamento, ele defende a honra do nome de Deus. Nós não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nós do que apenas palavras. Requer de nós ações, atitudes. Né? Tiago vai dizer na sua epístola para não sermos apenas ouvintes, mas praticar aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta. Então, no Antigo Testamento, o nome representava muito mais do que a distinção entre uma pessoa e outra. Era a representação do que uma pessoa expressava. Era o caráter e a índole deste indivíduo. Então, o nome de Deus é santo. E o terceiro mandamento lembra aos judeus e a todos nós que Deus é por demais grandioso, né, para que o seu nome seja pronunciado de forma, com os objetivos equivocados. Tá? Então, por tradição, os judeus, eles não usam jamais o nome de Deus, né? O nome de Deus, eles falam Senhor ou Adonai, né? Eles não usam o nome, não falam de voz alta o nome de Deus. Então, tamanha é a reverência que eles têm para com o Criador, tá? O temor, né, o respeito que eles têm para com o Criador. No encontro que Moisés tem com Deus, né, quando Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e lá no Monte Horebe, quando Moisés tem aquela visão daquela sarça que não se consumia, Deus aparece a Moisés e começa a falar com Moisés, né? Deus se manifesta ali verdadeiramente como ele é e como ele deseja ser conhecido de todos, ou seja, o eu sou. Eu sou o que sou, eu sou aquilo que precisa que eu seja. Então Moisés sabia que havia muitos deuses no Egito, né? Mas como ele deveria distinguir o Deus verdadeiro dos demais deuses? Então Moisés faz essa pergunta a Deus. Quando eu chegar diante dos filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou, e eles me perguntarem, qual é o teu nome? O que eu vou responder? Aí Deus responde, está em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Responderás, tu lhe dirás, diz o Senhor, o eu sou o que sou, te enviou. Né? O eu sou o que sou, te enviou. Esta frase, né? Eu sou do que sou, eu serei o que for necessário que tu precisa. Então, Deus é um Deus extraordinário. Então, essa frase, né, sugestiva uma referência clara ao nome Yahvé, que é conhecido como o tetagrama. O tetagrama, ele consiste em 4 letras do alfabeto hebraico, né? Iode, e mais 3 palavras do tetagrama hebraico, né? A língua que foi escrita o Antigo Testamento,
E algumas versões da Bíblia traduzem o tetragrama como Yahvé, ou o próprio Jeová, devido ao medo de acidentalmente tomarem o nome de Deus de uma forma equivocada, em vão. Os judeus, eles basicamente pararam de dizer isso em voz alta. Então, em vez disso, ao ler as escrituras em voz alta, os judeus substituíram o tetragrama Yahvé, né, são as 4 letras, Y, H, W e H, e eles trocam pela palavra Senhor, ou a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, tá? Então, o tetragrama Yahvé, essas 4 letras, Y, H, W e H, Yahvé, descrito aqui em Êxodo 3,14, aparece em 3 tempos verbais, tanto no passado, no presente, quanto no futuro. Então, Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Quando o medo do futuro assolava, devemos olhar para o passado e ver que Ele estava lá. Ele foi conosco. No presente, não devemos temer, porque Ele está conosco. E no futuro, não devemos nos preocupar, porque Ele também estará conosco. A gente vai para o Salmo 121, e o salmista está dizendo lá que guarda de Israel, ele não cochila, ele não dorme. Deus não cochila, Deus não dorme. Deus é soberano. No Salmo 139, o salmista vai dizer, para onde eu fugirei da tua presença? Por acaso existe algum lugar que eu possa me esconder da tua presença? Não, não existe, porque tu, Senhor, está em todos os lugares. Entende? Então, Deus se revelou a Moisés, trouxe a luz de como os hebreus deveriam viver, né? As leis, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, e traz essa advertência, não tomar o nome dele em vão, porque Deus é um Deus santo. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a autoridade de um nome, tá? O significado de um nome sem igual, e também falando sobre a revelação de Deus em seus nomes. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, registrado lá no Evangelho escrito por João, capítulo 17, Jesus, em oração pelos seus discípulos, Jesus disse que tinha revelado o nome de Deus Pai àqueles que lhe foram dados. Essa revelação, né, a revelação do nome de Deus, seria tornar conhecido o caráter do próprio Deus através da pessoa de Cristo. Então, o profeta Isaías também, na Isaías 52, versículo 6, Isaías já tinha anunciado que o povo do Senhor iria conhecer o seu nome. Ou seja, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, para o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra, sua glória. Então, o próprio nome de Deus vem revelar a natureza do Senhor, né? Quem Ele é. Quem Ele é. E Jesus vem deixar isso muito, muito claro, entende? Então, o nome na cultura, novamente, na cultura bíblica, é muito mais do que uma palavra com o qual chamamos uma pessoa. Um nome hebreu, na época, tem um significado muito importante para aquela pessoa que levasse aquele nome. Quando se falava do nome de alguém, estava incluindo ali tudo que aquela pessoa era como
uma pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Por isso, muitas vezes a gente vê nas Escrituras Deus mudando o nome das pessoas. Por exemplo, o nome de Abraão era Abrão, Deus muda para Abraão. De Sara era Sarai, Deus muda para Sara. O nome de Josué, né, o Josué que sucedeu Moisés na liderança do povo, que conduziu o povo para entrar em Canaã, o nome de Josué era Oséias. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então o nome tinha um significado tinha muito mais sentido, significado, relevância, e tinha muito mais a ver com a característica, com a personalidade, o que aquele nome representava para aquela pessoa. A gente pega um exemplo também, está lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 17, de Nabal. Nabal era carmelita, né? Nabal era casado com a Abigail, e os pastores de Nabal, eles saíam para pastorear, para cuidar, para proteger o rebanho do seu senhor, e eles levavam o rebanho a uma determinada região em que Davi e seus homens estavam se escondendo da perseguição de Saul. Então Davi e seus homens acabaram protegendo, né, o rebanho de Nabal, né, ajudando ali na proteção contra os inimigos, contra as feras, protegendo o rebanho de Nabal. Nabal era um homem riquíssimo. Tá? Então Davi, ele pede uma ajuda a Nabal, e envia mensageiro a Nabal, pedindo que Nabal o ajudasse, né, com mantimentos. E Nabal se recusa, né, a ajudar Davi, os seus homens, trata Davi com desdém, né, com desprezo, ignora literalmente Davi e seus homens e toda aquela benevolência que Davi havia feito ao proteger os animais de Nabal, né, as ovelhas, né, os animais de Nabal. Então Davi se enfurece, se levanta, arma seus homens ali e vai para destruir Nabal e tudo que Nabal tinha. Abigail, tendo conhecimento, se prontifica e age de prudência e vai até o encontro de Davi, se humilhar e oferecer a ajuda que Davi precisava. Nabal, ele não estava nem aí. Ele totalmente, né, Samuel vai trazer que Nabal que era um filho de Belial, ou seja, um homem desprezível, um mau caráter, né? Então, essa era a personalidade de Nabal. Ele era um homem mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. Ele agia asperamente, né? Um homem arrogante, cheio de orgulho, se achando o dono de tudo. Então, o nome de Nabal em hebraico é uma palavra que significa louco. Os intérpretes dizem que o significado do próprio nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. Nabal, ele era esposo desta Abigail. Abigail, com a morte de Nabal, se tornou uma das esposas de Davi, né, posteriormente. E Nabal, ele é apresentado pela Escritura como um homem impiedoso e inconsequente. Ele é descrito pelo significado do seu nome. Assim como dizia o significado, assim ele agia. Assim ele representava literalmente o que o significado do nome queria dizer. Né? Ele não agiu de forma que agiu por pura tolice, mas porque ele era insensível e cruel. Assim como o significado do seu nome dizia, o indivíduo agia dessa maneira, né? Então, uma das primeiras responsabilidades
de um pai é na escolha do nome dos seus filhos. Então, naquela época, principalmente dentro do contexto ali hebreu, o nome tinha um significado, uma importância muito grande, refletindo ali na personalidade da pessoa que recebeu o nome. No caso de Deus, ninguém lhe deu um nome. Seu nome foi escolhido e revelado por ele mesmo. Eu sou o que sou. Né? A soberania de Deus. Seu nome existe antes de tudo e de qualquer coisa. Então, para a gente ver o quão terrível é a santidade de Deus. Nosso Criador, o Criador de tudo, de todas as coisas. Isso é grandiosíssimo demais para a mente pequena, finita, a mente humana, né? Ser amado por um Deus tão extraordinariamente poderoso, grande, incomparável em santidade, em poder, em majestade. Aleluia, né? Então, o nome de Deus é muito mais do que um nome, é sua própria identidade. Seu nome é sua própria reputação. Então devemos usar o nome do Senhor numa perspectiva santa. E esse cuidado deve se aplicar à sua palavra, né? A sua palavra, a oração, na forma como nos comunicamos com Ele. Deus é nosso Pai? Sim. Através de Jesus, nos tornamos filhos, herdeiros das bênçãos de Deus. Mas a santidade de Deus é terrível. Com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. Todos aqueles que se levantaram, que desprezaram, que zombaram da santidade de Deus, pagaram com alto preço, né? Então, Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Novamente advertindo, quando a pessoa não tem o conhecimento, é uma coisa. Quando a pessoa sabe a verdade e mesmo assim continua agindo desta maneira, Deus não tem esta pessoa por inocente. O nome do Senhor é santo, assim como Ele é santo. O nome do Senhor é uma representação de sua glória, sua majestade, sua suprema divindade. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa estava concentrada em seu nome, como nós demos o exemplo aqui de Nabal, né? Com Deus acontece do mesmo modo, ou seja, o nome de Deus é uma revelação dele próprio, de si mesmo, como Criador, Redentor, de modo que exaltar seu nome é exaltar o seu próprio, exaltar o próprio Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Então estamos exaltando o próprio Deus, né? Bem como menosprezá-lo e torná-lo como algo sem valor. Isso implica em menosprezo da própria pessoa de Deus. Então, menosprezar o nome do Senhor é como se estivéssemos menosprezando o próprio dono do nome, o próprio Deus. Então, o fato de termos sido adotados por Deus e poder chamá-lo de Pai, conforme Jesus nos ensinou, né, não nos isenta do cuidado e respeito e da relevância, reverência que devemos ter dar a Deus e ao seu santo e poderoso nome. Tá? Então, esse terceiro mandamento nos adverte a que nos aproximemos de Deus e das coisas que a Ele pertencem com toda a reverência, zelo e cuidado. Tá? Pois Deus é um Deus santo, terrível em santidade. Tá? Quando Deus começa a falar com o povo lá no Monte Sinai, a voz de Deus era como a voz de muitas águas, de trovões. O povo ficou com medo. O próprio povo ficou com medo e falou para Moisés, olha, Deus não precisa falar com a gente, Ele fala contigo. E aquilo que Ele falar contigo, tu transmite a nós. Então o povo ficou com tanto medo quando viu aquele monte fumegar, quando viu o Monte Sinai tremer, estremecer,
escurecer, né, a santidade de Deus. A santidade de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Né? Então, o homem se acha o dono da verdade, coitado, coitados, né? Então, a gente precisa ter cuidado, não usar, não tomar o nome de Deus em vão. E o terceiro tópico da lição, relacionando-se com integridade, freando a profanação, honrando o nome de Deus, crucificando o velho homem. Então, o primeiro pedido na oração que Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensina aos seus discípulos, é: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o nome do Senhor representa o próprio Deus, a personalidade, os atributos, as características, a glória e a majestade do próprio Deus. O terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, seja por pensamento, conduta ou por fala, mas tratado como santo, dando-lhe a devida honra em nosso viver diário. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer que use o nome do Senhor que traga desonra a Ele ou ao seu caráter é tomar o seu nome em vão. Salmo 119, verso 9 diz que seu nome é santo e tremendo. E na oração, né, o modelo de oração que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, né, o Senhor revela que a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade máxima. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a minha vontade, a nossa vontade, a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Então, esse terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e, dessa maneira, evitar a profanação do nome do Senhor. Então, tomar o nome de Deus em vão é usar, né, de forma trivial, equivocada, né, fúteis. Com Deus não se brinca. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que ninguém zomba de Deus, né? Conta-se a história de que alguém ali no Titanic falou que nem Deus afundaria aquele navio. Se é verídica a história ou não, mas nos traz essa reflexão, né? Ninguém zomba de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós somos criaturas. Deus é criador. Tá? Deus é criador. Então, qual seria o nome, o valor do nome de Deus para nós? Quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nos apresentamos mal a Deus. Ou seja, acabamos que fazemos aquilo que não deveria, que é dar mau exemplo, né? Ou seja, arrastamos da lama o nome da família. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, ou seja, dos santos, dos concidadãos. Então, quando eu dou um mau exemplo, como cristão, isso vai reverberar, vai apontar, vão acreditar que todo cristão é assim. Olha o cristão, ser cristão dessa maneira, então acaba refletindo no outro. Então a gente precisa ter cuidado. Na carta de Romanos, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando o nome de Deus e blasfemando entre os gentios por causa de vós, ou seja, o nome de Deus era blasfemado entre os não-judeus, os gentios, por causa do comportamento, do mau exemplo que alguns estavam
dando, né? Então, olha a advertência, né? Então, tudo que você fizer, que nós fizemos, em palavras ou em ações, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Deus Pai por meio de Jesus. É o que Paulo vem falar na carta aos Colossenses, aos irmãos de Colossos, capítulo 3, versículo 17. Então, obedecendo ao terceiro mandamento, vivendo como cristão, falando e fazendo tudo de acordo com o nome, né, de cristão, para que não venhamos envergonhar o nome do Senhor, né, e dar mau exemplo, manchando o Evangelho de Cristo. Então, quando fazemos tudo o que fazemos e fazemos em Cristo, por Cristo e para Cristo, mostramos que esse é o nome que valorizamos, o nome que amamos, o nome que está acima de todo nome. E para aqueles que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de se cumprir. A nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá, sempre virá em nosso auxílio. Ou seja, quando somos transformados como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, pela renovação da nossa mente, né, desaparecem os velhos padrões, os pensamentos desordenados e destrutivos, e começamos a agir como um verdadeiro cidadão do céu, né? Novos gestos, novos valores assumem o nosso comando, ou seja, nossa nova mentalidade, maneira de viver, de falar, de se portar, de agir, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Então, o terceiro mandamento ele vem nos proibir de usar o nome do Senhor em vão, de maneira errada, com motivações erradas, equivocadas, né, dissimulada, né? Que andeis como é digno de vocação com o que foste chamado. Diz lá Efésios capítulo 4, versículo 1. E isto é não tomar o nome do Senhor, Deus, em vão. Deus não se deixa escarnecer. Deus é um Deus santo, é um Deus terrível em santidade, conforme o próprio Isaías ficou atemorizado, né, quando tem a imagem da glória de Deus. Então, não usemos o nome do Senhor em vão. Aquilo que se planta, se colhe. Tantos aí zombaram de Deus e estão debaixo da terra. Porque com Deus não se brinca. Se Deus disse para não tomar o nome dele em vão, a gente tem que ter uma certeza. Nada que está na Bíblia está aqui por acaso. Tem uma importância, tem um significado, e se Deus permitiu estar, é para nos ensinar, nos corrigir, nos advertir, nos mostrar algo que precisamos observar. Amém? Que Deus abençoe.